paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 27 e versículo de número 1, que diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. As filhas de Zelofeade não se conformaram em não poder receber herança. Elas eram as filhas mulheres, só tinha filhas mulheres Zelofeade, né? E a Bíblia diz que por isso elas não tinham direito a ter herança, porque a herança era dos filhos homens. Mas essas mulheres, mesmo tendo o não, elas foram atrás do sim. O não você já tem. Se você ficar de braços cruzados, você nunca ramandocai vai saber se vai dar certo. Você nunca vai saber se a porta vai se abrir, se Deus vai te abençoar, se você não tentar. Essas mulheres não tiveram medo de tentar, mas elas foram até Moisés, elas foram até o sacerdote Eleazar, os príncipes que estavam ali e todo o povo. Elas estavam ali diante da porta da tenda da congregação e elas falaram aquilo que elas necessitavam. Se você não abrir a sua boca para falar, como é que você vai receber milagre? Se você não abrir sua boca para pedir, como é que você vai receber a sua bênção? Tem gente que tem uma ideia, irmãos, errônea de pensar que Deus sabe de todas as coisas e que a gente não precisa orar para contar nada para Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus realmente sabe de todas as coisas, mas você precisa abrir a sua boca e falar. Se essas moças não fossem até Moisés, até o sacerdote, até os príncipes, até o povo, para falar aquilo que elas precisavam, elas iriam ficar sem herança. É isso mesmo. E como elas mesmas disseram que o pai delas, o nome dele seria apagado, o Senhor está dizendo para você: não abra mão daquilo que você sabe que é seu por direito. Não abra mão de correr atrás dos teus sonhos, arabacantarai, dos teus projetos, daquilo que você tem reservado para sua vida e que você sabe que é algo bom e que vai agradar o coração de Deus. Essas moças sabiam que o pedido delas era algo que realmente era bom, era necessário. E tem coisas na minha e na sua vida que nós precisamos abrir nossa boca e pedir ao Senhor, porque Deus sabe que é necessário, mas às vezes Ele quer ouvir eu e você pedir. Às vezes Ele quer ouvir eu e você clamar. Aí você observa que Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, que são as 5 filhas de Zelofeade, os nomes delas são esses, elas fizeram história. Por quê? Porque elas não se calaram. Dei aramandocai. É tempo de você se levantar. Declare comigo: eu não vou me calar, mas eu vou me levantar e vou pedir a Deus o que eu necessito. Eu não vou me calar, mas eu vou me levantar e vou pedir a Deus o que eu necessito. Quando eu vejo essas mulheres aqui indo até Moisés e aos demais que estavam com ele, eu lembro também da rainha Esté, do que Mardoqueu disse para ela: se você se calar, Deus vai levantar livramento. Ou seja, se você não falar, alguém vai ser levantado para livrar o povo, mas não pense que você e a sua casa será poupado. Tem momentos que nós temos que nos levantar. A rainha Esté também se levantou, com medo, mas se levantou. Se levantou e livrou todo o povo judeu. Por quê? Porque ela resolveu não se dobrar. Ela resolveu não
não se curvar. Ela resolveu não se prostrar diante do medo. Você não pode se prostrar diante do medo. Não, você já tem, minha irmã. O não você já tem, meu irmão. Agora você tem que ir atrás do sim. É como essas mulheres, elas foram mesmo sabendo que elas poderiam ter recebido não, mas foram e fizeram a parte delas. E por fazer a parte delas, foi levantado uma lei acerca do direito das filhas das herdeiras, as filhas herdeiras, ou seja, o nosso Deus permitiu que uma lei fosse criada para que as filhas tivessem direito, harabacantarai, através da vida dessas moças, através daquilo que elas fizeram história. Você vai observar aqui que os nomes delas são destacados. O nome de cada uma está aqui escrito. Você vai observar que algumas mulheres na Bíblia não têm o seu nome mencionado. A gente conhece elas, às vezes, pela cidade, às vezes pelo esposo, né? Mas muitas mulheres na Bíblia são anônimas, elas não têm o nome. Como exemplo, a viúva de Sarepta, a gente não sabe o nome dela, né? A gente sabe que ela era uma viúva, mas a gente não sabe o nome daquela mulher. Como também a mãe de Sansão, ela não tem o seu nome mencionado. A gente conhece ela como a esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão. Então, tem mulheres na Bíblia, esse é um dos exemplos, que não tem o seu nome mencionado, mas essas mulheres aqui, elas fizeram a história, e é tão interessante que a Bíblia, a palavra do Senhor, faz questão de destacar o nome delas, Arabacantarai. Não é que as outras que não foram mencionadas não eram importantes, mas aqui você observa algo acontecendo, algo sendo mudado, uma legislação sendo mudada por causa dessas mulheres. O Senhor, Ele deu autoridade para você. O Senhor te deu ousadia, mas a sua parte quem tem que fazer é você. Nós temos ousadia no Espírito. O Senhor nos chamou e nos capacitou. Como essas mulheres, as filhas de Zelofeade, elas não tiveram medo. O Senhor diz para nós, através dessa palavra: não temas, meu filho, não temas, minha filha, mas corra atrás do que você precisa, irmã. O sonho que eu tenho é grande demais para mim. E quem diz que o teu sonho é maior do que o teu Deus, corra atrás, vá à luta. Se tiver a aprovação de Deus, é melhor ainda. Peça a Deus, me aprove. Deus, mostre que está comigo neste negócio, que você vai ver as coisas andando, fluindo e mudando, drabacantarai, de uma forma sobrenatural. Houve uma mudança. É como eu falei, essas mulheres já tinham não. Elas já sabiam que elas não tinham direito. Mas elas não se conformaram com o não. Tem momentos na nossa vida que nós não podemos nos conformar com o não, mas nós precisamos importunar, nós precisamos pedir, nós precisamos suplicar ao Senhor, nós precisamos falar a nossa necessidade. Quando eu vejo essas mulheres aqui expondo a sua necessidade diante de todos, eu vejo uma grande coragem nela, e é isso que falta em muitas pessoas neste tempo, coragem. De Arabacanta. O Senhor diz para você, você não é covarde nem é medroso, porque os covardes e medrosos que voltem. Como o Senhor disse no tempo de Gideão, eu te chamei como alguém corajoso, como alguém valente. Eu estou conversando com pessoas que quando era do mundão, você era valente, você era corajosa, você era corajoso, não tinha medo de nada, e agora tem medo. Deus manda fazer uma coisa, você fica com medo. Você precisa tomar uma decisão, fica com medo. Ei, não é tempo de você ficar com medo, mas é tempo de você colocar sua confiança no Senhor. Declare comigo, eu não vou deixar o medo me dominar, mas eu vou colocar minha confiança no Senhor. Eu não vou deixar o medo me dominar, mas eu vou colocar minha confiança no Senhor. Essas mulheres foram, com medo ou não, elas foram. Foram e a vida delas mudou. Arabacanta. O Senhor aprovou. O Senhor disse a Moisés, Moisés, o que as filhas de Zelofeade falam é justo. Ou seja, é certo. Imagine a alegria dessas mulheres ao ouvir Moisés dizendo, Deus aprovou o que vocês pediram, porque ele disse que vocês falaram que é justo. Irmãos, isso é lindo.
Deus, irmãos, ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa buscar. Tem pessoas que estão aguardando algo de Deus, mas não pedem, não oram, não suplica. É tempo de pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e acharei, batei e abre-se-lhe-á. Deus quer abrir portas na sua vida, mas peça. Até justiça Deus quer que você peça. É isso mesmo. Porta de emprego Deus quer que você peça. Saúde Deus quer que você peça. Cura, Deus quer que você peça. Libertação, Deus quer que você peça. Deus quer que a gente abra a boca e peça. Essas 5 moças abriram a boca delas e pediram. Se elas resolvessem se calar naquele momento, elas seriam mais uma no meio da multidão. O Senhor está dizendo: eu quero que você abra a sua boca e me peça. E me conte quais são as suas necessidades. Tem gente que pensa que Deus não se importa conosco nos detalhes, mas sim, eu quero te dizer que sim. O Senhor se importa conosco nos detalhes. O Senhor se importa, ramandocai arrasto, com a gente, sabe, irmãos, naquilo que parece ser mínimo para um ser humano. Deus se importa com o perfume que você usa, Deus se importa com a sandália que você calça, Deus se importa se você tem um desodorante ou se você não tem, Deus se importa se você tem uma roupa para vestir, Deus se importa contigo nos mínimos detalhes, Deus se importa se você quer comer uma carne e não tem, Deus se importa, Ele quer ouvir de você, Ele quer que você peça até as coisas que parecem ser mínimas. Ai, irmã, mas eu vou pedir isso aqui a Deus, pois peça. Ele é seu pai, minha filha. Ele é seu pai, meu filho. As filhas de Zelofeade, elas estavam órfãs de pai da terra, mas Deus estava ali pronto para estar com elas. O Senhor está dizendo para você: você tem um pai nos céus. Você tem um Deus que não te deixa. Declare comigo: eu tenho um pai nos céus que não me deixa e não me desampara. Eu tenho um pai nos céus que não me deixa e não me desampara. As filhas de Zelofeade não estavam desamparadas por Deus e Deus julgou a causa delas. Se preciso for, o próprio Deus julga a sua causa. Mas Ele não quer que você fique de braços cruzados, de cabeça baixa, como se você fosse uma derrotada, como se você fosse um derrotado, como se a batalha já tivesse sido vencida. Não, é tempo de se levantar e dizer: eu sou mais do que vencedor. Deus já abriu a porta na minha vida, Deus já trouxe a cura para a minha história. Comece a pedir, comece a suplicar, comece a dizer: Senhor, eu quero, abre esta porta. Se o Senhor vê que é para a glória do teu nome, faz esse milagre acontecer na minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, irmãos? Então Deus, Ele faz a boa vontade perfeita e agradável dele acontecer na nossa vida, mas nós precisamos muitas vezes abrir nossa boca e falar. Nós não podemos ficar: Deus sabe de todas, Senhor, tu sabes do que eu preciso, tu sabe. Ele vai dizer assim: eu sei, minha filha, eu sei do que você precisa, mas abre tua boca e me diz, detalhe o que você precisa, porque eu quero ser detalhista no cuidado para contigo. Sabe por que muitas vezes Deus não é detalhista no cuidado para conosco? Porque a gente não detalha o que a gente precisa, porque a gente não abre a boca para falar, porque a gente tem medo de pedir ao teu pai, medo de pedir ao teu amigo, aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Muitas vezes não é nem medo, é orgulho. Então, em nome de Jesus, quebre esse orgulho, comece a pedir, comece a falar, comece a suplicar, faça como as filhas de Zelofeade. Não se contente com o que está acontecendo, mas abre a tua boca e fala, porque assim como a causa dessas mulheres foram julgadas e elas foram aprovadas, Deus disse: é justo que elas falam, Deus também vai te aprovar. Abre a tua boca, porque Deus quer falar tremendamente contigo através dos sinais que Ele vai trazer. Você vai pedir, Deus vai trazer e vai mostrar que Ele é na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai, por nos mostrar que muitas vezes nós precisamos suplicar, nós precisamos sim pedir. Pensamos que o Senhor é tão ocupado, Pai, o Senhor tem tanta coisa para resolver, para fazer, e muitas vezes nós não queremos, meu Pai, pedir, não queremos suplicar, não queremos arabacantarar e orar, mas o Senhor está dizendo através da tua palavra que é tempo de pedir, é tempo de suplicar, é tempo de clamar, é tempo de orar, porque o Senhor vai trazer resposta, meu Deus amado, assim como o Senhor trouxe para as filhas de Zelofeade,
Zelofeade. Elas não ficaram sem resposta, mas a resposta foi boa. O Senhor aprovou aquilo que elas tinham dito, Pai. E uma lei foi criada, porque essas mulheres resolveram não se contentar. Ô Senhor, nós também não nos contentamos com o que estamos vivendo e por isso nos levantamos e pedimos, Pai, que o Senhor venha olhar por nós, que o Senhor venha responder a nossa causa como o Senhor respondeu das filhas de Zelofeade e nos aprovar. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, restitua, traga assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Não é tempo de se conformar, mas é tempo de clamar ao Senhor. As filhas de Zelofeade não se conformaram com não, mas elas foram em busca do sim, vai em busca do sim, porque Deus vai te aprovar. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.